Fala, meu ilustre. Olha, nós estamos vivendo tempos difíceis em nosso país. As notícias mais recentes, juntas a notícias mais antigas, deixam claro o ativismo judiciário e a possibilidade de um ex-presidiário vir a assumir a presidência do nosso país, não pela vontade popular, mas por uma articulação, acredite, da própria justiça. Nós sabemos todos que o ex-presidente, usando o termo aqui muito educado, Luiz Inácio Lula da Silva, foi julgado, foi processado, foi condenado em 3 processos. E a soma das sentenças totalizou mais de 12 anos de prisão em regime fechado. Esse cara ficou preso no estado do Paraná, em Curitiba, quase 2 anos. Foi solto por uma cirula do Poder Judiciário da Suprema Corte. O que ela fez? Revogou a prisão em segunda instância, ou seja, para o cara ser preso, ele tem que ser julgado, condenado e sentenciado em 3 instâncias, pelo menos. E no caso dele, a terceira instância seria exatamente a Suprema Corte. Com isso, não só Luiz Inácio Lula da Silva, mas muitos outros criminosos foram soltos por essa decisão do STF. Não passou muito tempo, um dos ministros do STF, Edson Fachin, de forma monocrática, decidiu de que todo aquele processo iniciado com a Lava Jato lá em Curitiba não devia ser iniciado em Curitiba, e sim no Distrito Federal. O CEP estava errado. E com isso, ele tornou sem efeito todo aquele processo, com mais de 3.500 páginas de provas contra o ex-presidiário, e isso teria que começar novamente em outro CEP, em outra cidade, no Distrito Federal. Com isso, descondenou um condenado da justiça e, com isso, a ficha dele ficou limpa, entre aspas, né? Concedendo-lhe novamente o direito de concorrer às eleições de 2022. Olha bem a situação. Soltaram um criminoso, devolveram os direitos políticos, permitiram-lhe concorrer às eleições. E agora, essa mesma justiça, porque o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, é um puxado do STF, está fazendo de tudo para que esse candidato, ferindo todo o princípio constitucional, sobretudo da isonomia, tenha maiores direitos do que o outro candidato. Porque no segundo turno, meu amigo, é uma nova campanha, é uma nova eleição, e aí o tempo de rádio e de TV, horário gratuito, é distribuído de forma igualitária, o mesmo tempo para um candidato, o mesmo tempo para outro. E as regras valem para os dois, só que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral e alguns outros ministros que o compõem, principalmente aquele negão, o Benedito, que é amiguinho de Lula, que leva tapinha na cara do Lula, tem decidido majoritariamente condenando e mandando tirar do ar vídeos produzidos pela campanha do presidente Bolsonaro. Mais de 30 já foram tirados do ar. Por último, agora, esse Tribunal Superior Eleitoral proibiu uma emissora de TV com seus canais nas redes sociais e uma emissora de rádio, a Jovem Pan, de fazer, ou seja, adjetivar esse ex-presidiário com adjetivos que lhe são pertinentes. Ou seja, tanto nos programas jornalísticos quanto em outros, não se pode fazer referência
a Lula como ex-presidiário, como corrupto, como ladrão, como descondenado. Se ele é tudo isso, e a censura está apanhando na alta. E o que é pior, meus amigos? O tempo de rádio e de televisão no horário gratuito, a quantidade de inserções diárias, aqueles flashes curtos, né, aqueles vídeos curtos que são inseridos na programação, tanto do rádio quanto da televisão e também das redes sociais durante todo o dia, Bolsonaro acaba de perder 12 vezes a quantidade do ex-presidiário, ou seja, aquilo que deveria ter o princípio da isonomia não tem mais. O marginal, o ladrão, o corrupto, o ex-presidiário, descondenado da justiça, Luiz Inácio Lula da Silva, tem 12 vezes mais inserções de vídeos de sua propaganda eleitoral no rádio e na televisão, ao contrário do presidente que foi cortado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Aí você quer me dizer que eu devo acreditar nessas eleições? O que esse presidente do TSE fez, Alexandre de Moraes? Proibiu o uso de aparelho celular nas cabines de votação. Você não pode nem fotografar o seu próprio voto, se julgar que tem algum erro. O ministro Barroso, ex-ministro do TSE, foi para dentro do Congresso, articulou com o presidente de partidos e acabou com aquilo que estava quase aprovado no Congresso, que seria o voto impresso. Não o voto em cédula, mas o voto impresso, em que você votava, confirmava o voto depois que lesse ali aquela impressão que caía automaticamente dentro de uma urna anexa. Enquanto isso, o Bolsonaro pode ser xingado de genocida, pode ser xingado de nazista, fascista, de homofóbico, de misógino. Ninguém faz nada contra a outra campanha. A filha de Bolsonaro, uma menina de 12 anos de idade, é agredida, não vê punição contra isso. E você quer que eu acredite que essa eleição vai ter um resultado favorável ao presidente Bolsonaro, mesmo a maioria do povo brasileiro votando nele? E ninguém faz nada. Todo mundo tem medo, né? Da Suprema Corte. Um Congresso acovardado, porque quando a Câmara dos Deputados aprovou aquele absurdo de um deputado federal no exercício de seu mandato ter sido preso usando tornozeleira, ter seu subsídio suspenso, suas contas bloqueadas, o da sua esposa também, abriu precedente para tudo isso. Um presidente do Senado Federal, que me desculpe o termo, mas é aplicável, um bunda mole. Aliás, bunda mole não, ele tem um rabo preso com o STF por conta daqueles problemas lá de Brumadinho. Ele tem um rabo preso, então ele vê a questão pessoal dele em detrimento da nação. Se quando foi revogada a prisão em primeira instância, o Exército Brasileiro, o Executivo Federal, Bolsonaro, tivesse tomado uma providência contra essa Suprema Corte, esse bolo não tinha crescido. Se quando, monocraticamente, o ministro Fachin neutralizou as ações da Lava Jato em Curitiba e depois os seus comparsas no plenário do Supremo também o fizeram, tivesse tido uma atitude intervencional por parte do Exército, esse bolo não teria crescido. Se quando os direitos políticos e a condição de concorrer à eleição fosse dada a esse marginal, alguém tivesse feito alguma coisa, esse bolo não teria crescido. Agora, a censura contra a comunicação, você não vê a grande mídia, você não vê a Globo, você não vê a Bandeirantes, você não vê as emissoras aí, jornal A Folha de São Paulo, o Globo, ninguém condenando ou julgando errado a atitude do TSE. E você quer que eu acredite
que o resultado da eleição de 2022 vá dar favorável a Bolsonaro, mesmo que a vontade popular seja essa. Olha no Chile, na Bolívia, na Venezuela, na Colômbia, na Argentina. O que garantiu a eleição desses presidentes de esquerda que estão desgraçando com os nossos países vizinhos? A abstenção. A maioria do povo não foi votar. E eles ganharam com a maioria daqueles votos válidos. E você acha que mesmo todo o povo brasileiro indo votar e que a abstenção caia a pelo menos 5%, lá no resultado vai aparecer só esse 5% de abstenção? Ou pode aparecer uma abstenção absurda e sumirem com os votos do nosso presidente? A gente tem medo de falar isso, né? Todo mundo tem medo. Eu não sou corajoso, não. Eu sou um brasileiro que se acha na obrigação de se manifestar. E eu sei as sanções que podem vir sobre mim. Mas como a arma ainda é o voto, eu vou lá na urna votar 44 para governador da Bahia, Semineto, e vou votar 22 para o presidente Bolsonaro, para ver se com o meu voto eu ajude a dificultar qualquer ação que possa tentar deseleger o melhor presidente que o Brasil já teve, não apenas nesse período que eles chamam de redemocratização, mas em toda a história da República Brasileira. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.